Bom, gente, bem-vindos aqui a mais uma aula nossa, da aula 360. Hoje nós continuamos na parte de microeconomia, mas nós entramos numa sequência de duas aulas que vai apresentar estruturas de mercado, diferentes estruturas de mercado, e vai também, ao apresentar essas estruturas de mercado, mostrar como é que aqueles princípios que nós vimos nas últimas aulas se aplicam. Quer dizer, os princípios eles vão ser os mesmos e eles vão ser aplicados apenas respeitando as especificidades de cada uma dessas estruturas. Só para recapitular rapidamente quais são os princípios que a gente vai estar utilizando aqui. Os princípios são os princípios da teoria da firma, ou seja, nós vamos considerar sempre aqui para fins de análise que a firma é uma maximizadora de lucros. Então a firma é uma maximizadora de lucros e nós vimos que a condição necessária e suficiente para que ela maximize seus lucros é escolher o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal. E ao fazer isso, nós vimos que ela podia cair em três cenários. No cenário A, escolhendo o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal, ela conseguia praticar um preço maior do que o custo total médio. Nesse cenário aqui, ela estava com uma receita total maior do que o custo total, o lucro econômico é positivo e ela vai continuar produzindo. Ela vai continuar neste mercado tanto no curto quanto no longo prazo. CP, curto prazo, LP, longo prazo. Então ela permanecia nos dois horizontes. Vimos que ela pode escolher o nível de produção de máximo lucro e cair num cenário B, onde o preço é igual ao custo total médio ou simplesmente custo médio. Nesse caso, a empresa estaria tendo uma receita total igual ao custo total, o que nos leva a um lucro econômico igual a zero. Lucro econômico igual a zero não fecha a firma, não quebra a firma. Ela continuaria produzindo, ela vai produzir, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. E a firma também podia cair num cenário C, como nós vimos. Um cenário C onde ela escolhe o nível de produção de máximo lucro e ela está tendo um preço menor do que o custo total médio, o que significa, claro, que ela está tendo prejuízo, que ela está tendo um lucro econômico menor do que zero. E aí nós subdividimos esse cenário em dois subcenários. Um C1, onde a firma ela está tendo prejuízo, é verdade. O custo total médio está maior do que o preço está menor do que o custo total médio. Só que esse preço cobre o custo variável médio. Esse é um cenário menos grave, como nós vimos. Ela vai continuar produzindo no curto prazo, porque produzir no curto prazo minimiza o prejuízo dela, mas ela vai deixar o mercado no longo prazo, ela vai deixar o mercado no momento em que ela não tiver mais o custo fixo a honrar. E nós tínhamos também um subcenário C2, e esse subcenário C2 é tal que o custo total médio é maior do que o custo variável médio, e o preço é tão baixo que não cobre nem o custo variável médio. Nesse cenário, nós havíamos visto que a firma vai deixar o mercado. Ela vai deixar o mercado tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então ela vai deixar o mercado no CP e no LP, no curto prazo e no longo prazo. Quer dizer, esses foram pontos que nós vimos na última aula e são princípios norteadores da atuação de uma firma que continuarão valendo independentemente da estrutura de mercado que nós estejamos analisando. Então a firma é uma maximizadora de lucros e para maximizar lucros, a única coisa que ela precisa fazer é escolher o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal, e aí ela pode cair nesses três cenários aqui diferentes, nos cenários A, no cenário B e no cenário C. Tá? Então, nós vamos começar a aplicar agora esses princípios em diferentes estruturas. A primeira estrutura que nós vamos ver, e hoje nós vamos falar bastante sobre ela, é a estrutura de concorrência perfeita, ou mercado perfeitamente competitivo. Concorrência perfeita, ou mercado perfeitamente competitivo, que é a mesma coisa. A concorrência perfeita
ou mercado perfeitamente competitivo é uma estrutura que tem as seguintes características. Primeira característica, são muitos produtores. Quando eu digo muitos produtores, eu quero dizer incontáveis produtores. Eu sou incapaz de dizer exatamente quantos eles são. Não sei quantificar quantos produtores existem nesse mercado. São incontáveis. Essa é a definição. Segunda, nós temos também muitos consumidores. Mesma coisa, incontáveis consumidores. Eu não sou capaz de dizer exatamente quantos eles são. Quantos consumidores estão presentes nesse mercado. Uma terceira característica dessa estrutura é que essa é uma estrutura onde o produto comercializado é um produto classificado como homogêneo. Um produto homogêneo é aquele que não tem relevante diferenciação. Ou seja, o produto oferecido pelo produtor A e pelo produtor B, aos olhos do mercado, é a mesma coisa. Isso acontece fundamentalmente com produtos agrícolas. Produtos agrícolas onde você tem lá um produtor de café, ou um produtor de leite, ou um produtor de trigo. E para o mercado é tudo trigo. Para o mercado é tudo café. Claro que aí eu estou falando do café sem qualquer tipo de manufaturamento, o trigo sem qualquer tipo de manufaturamento, o leite também. E aí você está diante de produtos que são homogêneos. Né? Ou então quando você vai no supermercado comprar tomate, cebola, é tudo tomate. Pode ter vindo ali de fazendas diferentes, às vezes até de países diferentes, e você não vai nem notar que aquele produto é de produtores diferentes, porque aos seus olhos aquilo é homogêneo. Além do produto ser homogêneo, a gente está falando de uma estrutura de mercado onde nós temos produtores que são tomadores de preços. O tomador de preço é aquele que não escolhe o preço pelo qual vai comercializar as mercadorias que produz. Quem escolhe esse preço é o mercado. O produtor de gado, por exemplo, ele não escolhe o preço da arroba do boi gordo. Isso é definido pelo mercado. Ele gosta ou não gosta, ele vai vender lá o boi gordo, a arroba do boi gordo, pelo valor que o mercado definiu. Então ele é um tomador de preços. Ele não escolhe o preço. Ele não forma o preço. Ele não define o preço. Ele toma o preço. E uma última característica importante, nós estamos falando de uma estrutura em que não existem barreiras. Não existem constrangimentos, barreiras à entrada de novos produtores e novos consumidores. Quer dizer, produtores podem entrar nesse mercado ou sair desse mercado com bastante facilidade. O mercado de concorrência perfeita ele está normalmente associado ao mercado agrícola e ao mercado pecuário. Tá? Então a gente está falando aí de um mercado, por exemplo, se a gente pegar o próprio exemplo do café, que para o Brasil é ótimo, porque a gente vai falar de economia cafeira mais para frente. O café é um setor em que nós temos muitos produtores de café, incontáveis produtores de café, incontáveis fazendas de café. É sempre importante que quando a gente está estudando uma estrutura de mercado, a gente tem que traçar um mercado relevante. Quer dizer, existem mercados, existem situações onde o mercado relevante é a rua. Né? De repente, uma lanchonete aqui da esquina não concorre com a lanchonete que está na outra rua, porque a pessoa não vai até outra rua, ela trabalha aqui. Quando a gente está falando, de repente, de outros mercados, como é o caso do mercado de mineração, o mercado relevante é o mundo, porque uma mineradora aqui no Brasil concorre com uma mineradora na Austrália. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado qual é o mercado relevante que está sendo colocado. Se a gente pensar em postos de gasolina, por exemplo, o posto de gasolina de um bairro não concorre com o posto de gasolina de um outro bairro. O supermercado de um bairro não concorre com o supermercado de um outro bairro, porque a pessoa simplesmente não muda de bairro para fazer compras no supermercado. Ela vai fazer compras naquele supermercado, salvo raríssimas exceções, talvez, mas o padrão de comportamento não é esse. A pessoa faz compras perto da casa dela. Então, quando nós estudamos uma determinada estrutura de mercado, é sempre importante traçar o mercado relevante. E quando a gente está falando, por exemplo, do mercado de café, o mercado relevante é o mercado mundial. Né? Você pode importar café de outro lugar, tranquilamente, não tem problema nenhum. Então, o produtor de café brasileiro acaba concorrendo com o produtor de café estrangeiro.
Né? O Brasil é um grande produtor de café até hoje, é um dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil até hoje. E você anda por qualquer cidade do Brasil, você consegue encontrar café da Etiópia, café de outros lugares, de Sumatra, que está concorrendo de certa forma com o café brasileiro. Então, nós estamos falando de uma estrutura de mercado onde existem incontáveis produtores de café no mundo, no Brasil e no mundo. Incontáveis produtores, eu não sou capaz de dizer exatamente quantos eles são. São incontáveis consumidores também de café, eu não sou capaz exatamente de dizer quantos eles são. O café é um produto homogêneo. Existem tipos diferentes de café, mas dentro de cada tipo o café é homogêneo entre si. É um mercado que não tem relevantes barreiras à entrada e à saída. Quer dizer, se você quiser se tornar um produtor de café, não é muito difícil. Se você quiser deixar de ser um produtor de café, também não é muito difícil. E o produtor de café não escolhe o preço pelo qual comercializa as mercadorias que produz. A saca de café tem o seu preço definido no mercado internacional. A mesma coisa acontece com o açúcar. Mesma coisa. Muitos produtores de açúcar, muitos consumidores. O produtor de açúcar é um tomador de preços, não tem relevantes barreiras à entrada e à saída. Ou então um produtor de boi gordo, produtor de leite. Você quer virar um produtor de leite, você compra uma vaca, não é tão cara assim uma vaca. Espreme as tetas da vaca e virou produtor de leite. Quer deixar de ser produtor... Hã? É simples, sim. Se você for pro interior, se você for... Nas duas... A forma de criação é distinta, mas é tudo leite. É tudo leite. Enfim, mas o fato é que quando você tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu já fiz esse estudo na época de faculdade, tem um monte de gente que é miserável e é produtor de leite. Miserável e é produtor de leite. Não é tão difícil assim entrar no mercado de leite. Hã? Gente, mas aí você está falando sempre de situações, são exceções que comprovam a regra. O fato é que você consegue entrar muito facilmente nesse mercado. Ninguém está dizendo que a barreira é inexistente totalmente, mas é que ela não é relevante. Ela não é relevante. Eu não consigo virar um produtor de serviço telefônico, mas eu consigo virar um produtor de leite. Esse é o ponto. Eu não consigo abrir uma empresa de petróleo, mas eu consigo virar um produtor de leite. Essa é a análise que está sendo feita aqui. Né? Eu consigo entrar nesse mercado com bastante facilidade, deixar esse mercado com bastante facilidade. Eu não consigo abrir um plano de saúde, mas eu consigo virar um produtor de leite. É isso que eu quero dizer com barreiras à entrada e saída. Existem ou não existem barreiras à entrada e à saída relevantes dentro de um determinado mercado? As barreiras podem ser das mais diferentes situações. Pode ser porque eu preciso de uma concessão do governo, pode ser porque tem uma patente, pode ser porque a tecnologia é muito sofisticada, pode ser porque o volume de investimento é muito alto e isso se torna proibitivo para muita gente. As barreiras à entrada podem ser das mais diferentes naturezas. Mas o fato é que quando a gente está falando de um mercado de concorrência perfeita, não existem relevantes barreiras à entrada e à saída. Né? Novos produtores podem entrar nesse mercado e, consequentemente, suplantar os produtores que já estão lá estabelecidos. O mercado cafeiro no Brasil viveu isso na prática. O Brasil aprendeu isso da forma mais dolorosa possível, que o café não tem barreiras à entrada. O governo brasileiro ia lá, protegia o café, entrava mais gente para produzir café, tanto no mercado brasileiro quanto fora do Brasil. Porque é um mercado que não tem barreiras à entrada. O Brasil aprendeu isso na prática, o que é um mercado que não tem barreiras à entrada. Eu quero ser o maior produtor mundial de café, e o que eu vou fazer diante disso? Tentar manter o preço lá em cima. Você é um idiota, porque você vai incentivar a entrada de novos produtores, porque é um mercado que não tem barreiras à entrada, como foi exatamente o que aconteceu. Se no mercado que não tem barreiras à entrada eu tento manter o preço artificialmente elevado, eu vou incentivar a entrada de novos competidores que vão tomar mercado de mim. Foi exatamente o que aconteceu com o Brasil. Tá? A gente até vai explorar isso um pouquinho melhor com os subsídios que vêm a partir de agora. Então, quando a gente está falando aqui de um mercado de concorrência perfeita, tem muitos produtores, muitos consumidores, o produto é homogêneo, tomadores de preços e não existem barreiras à entrada e à saída de firmas.
Existem relevantes barreiras à entrada e à saída de firmas. Então, aqui existe uma diferença, né, quando a gente está falando dessa estrutura de mercado. Existe uma coisa que é o mercado, né, individualmente. Então, eu tenho aqui, olha, preço e quantidade. E o que é isso aqui? O mercado. O mercado é o conjunto, né, dos produtores e consumidores. Então, quando você está falando aqui de mercado, você tem aqui uma oferta, que é a oferta do mercado, uma oferta como outra qualquer, e uma demanda. E aí o que acaba acontecendo é que o mercado define o preço. Né? O conjunto de produtores e consumidores vai definir esse preço de equilíbrio e essa quantidade de equilíbrio. Então, essa oferta é o somatório das ofertas individuais. Essa demanda é o somatório das demandas individuais. É o somatório das demandas individuais, é o somatório das ofertas individuais. Então, esse preço ele é definido no âmbito do mercado. E o produtor, individualmente, ele recebe esse preço. Ele gosta ou não, esse preço vai ser imposto a ele. Aliás, ele vai enxergar ele, produtor, né, em concorrência perfeita. Então, aqui à direita eu estou falando de um produtor individualmente, ele enxerga a demanda pelo produto dele como sendo perfeitamente elástica. Por quê? Porque ele pode entregar quantas unidades ele quiser, que ele isoladamente não vai alterar o preço de equilíbrio do mercado. Então ele pode vender quantas unidades ele quiser pelo preço de equilíbrio, que o preço de mercado não vai ser alterado. Então, um produtor individualmente enxerga a demanda do mercado como sendo perfeitamente elástica. Perfeitamente elástica. Demanda essa, inclusive, que coincide com a própria receita marginal. A receita marginal, no caso da concorrência perfeita, ela é constante igual ao preço. Ela é constante igual ao preço. Essa é uma característica importante. Então, a receita marginal, ela é constante. Ela é constante. E, além de constante, a receita marginal também é igual ao preço. Receita marginal é constante e é igual ao preço. Se eu colocar aqui um custo marginal crescente, né, por conta da lei dos rendimentos decrescentes, eu vou escolher aqui, eu, produtor, em concorrência perfeita, o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal. Então, a quantidade que maximiza o lucro do produtor em concorrência perfeita é a quantidade que iguala a receita marginal ao custo marginal. Então, essas são as especificidades, as primeiras especificidades de uma estrutura de mercado de concorrência perfeita. Então, a gente está falando de uma estrutura de mercado em que são muitos produtores, muitos consumidores, o produto é homogêneo, os produtores são tomadores de preços, não existem relevantes barreiras à entrada e à saída de firmas. O preço é definido no âmbito do mercado, no conjunto dos produtores e consumidores. Esse preço definido no âmbito do mercado é imposto ao produtor individualmente. O produtor individualmente enxerga a demanda pelo produto dele como sendo perfeitamente elástica. Quer dizer, eu posso vender quantas unidades eu quiser pelo preço que o mercado definiu, que o mercado compra. Não consigo vender acima, não. Eu só consigo vender pelo preço que o mercado definiu. Então, pelo preço que o mercado definiu, o mercado compra tudo, o mercado demanda tudo. Acima daquele preço, o mercado não compra nada, não demanda nada. O produtor vai escolher o nível de produção em que a receita marginal iguala ao custo marginal. E o produtor em concorrência perfeita, ele pode cair naquele cenário A, do lucro econômico positivo, pode cair no cenário B, pode cair no cenário C. Né? Pelo menos no curto prazo, nos três cenários, pode acontecer, os três cenários podem acontecer. Diga. A curva de custo marginal no Mankio ela é reta por uma simplificação. Normalmente ela não é, normalmente ela é uma curva. Mas o Mankio considera como de maneira simplificada como sendo uma reta. Não tem problema nenhum. É apenas para mostrar que ela é ascendente por causa da lei dos rendimentos decrescentes, mas não é o usual. O usual é que ela seja uma curva, que ela seja uma função matemática. Tá? Crescente. O normal é que ela seja crescente por causa da lei dos rendimentos decrescentes. Você vai precisando de cada vez mais fatores para manter a produção crescendo
por conta do rendimento decrescente que os fatores variáveis vão apresentando. Tá? Então, voltando para cá, o que a gente pode observar também é que, legal, a firma vai, escolhe o nível de produção que é a receita marginal igual ao custo marginal, e aí ela pode cair num cenário onde o lucro econômico é positivo, ou num cenário onde o lucro econômico é negativo. E nenhum desses dois cenários é estável. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Em economia, equilíbrio é necessariamente algo estável. Algo em que você não tem nenhum incentivo para trocar de lugar, nenhum incentivo para se movimentar. Porque se a firma estiver auferindo um lucro econômico positivo, um lucro econômico maior do que zero, como essa é uma estrutura de mercado que não tem barreiras à entrada, o que vai acontecer? Você vai ter entrada de firmas. Isso no mercado agrícola é muito evidente, se a gente pegar o próprio exemplo do café. Se o preço do café ficar acima do custo médio, se os produtores de café estiverem oferindo lucros econômicos positivos, você vai ter gente entrando no mercado de café. Mais recentemente aconteceu no mercado de soja. O preço da soja disparou no mercado internacional. Por que o preço da soja disparou no mercado internacional? Porque a demanda cresceu muito. Você começou a ter uma série de derivados de soja, carne de soja, óleo de soja, leite de soja, salsichas de soja e por aí vai. Então a demanda por soja no mercado internacional disparou, a oferta não cresceu no curto prazo na mesma velocidade, o preço subiu. O lucro econômico no mercado de soja começou a ser positivo e o que aconteceu? Mais gente entrou nesse mercado, mais gente começou a produzir soja. Então a produção ela aumenta com a entrada dessas firmas, Então você tem um aumento da produção com a entrada dessas firmas. E o que acaba acontecendo é que com o aumento da produção, o preço baixa. O preço baixa, um produtor individualmente não mexe no preço de equilíbrio, mas o conjunto mexe. E aí o que acaba acontecendo é que o lucro econômico caminha para o zero. Acaba caminhando para o zero. O contrário também é verdadeiro, quer dizer, se a empresa estiver tendo prejuízo, lucro econômico menor do que zero, isso vai incentivar a saída de firmas. A saída de firmas. Firmas vão deixar o mercado, afinal esse é um mercado que não tem barreiras à saída. A saída de firmas vai significar uma diminuição da produção. Essa diminuição da produção vai levar a um aumento no preço, uma recuperação no preço, o que vai nos levar ao lucro econômico zero. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma tendência ao lucro econômico igual a zero. Existe uma tendência ao lucro econômico igual a zero. Tá? A única situação estável, a única situação equilibrada na concorrência perfeita é quando o lucro econômico é igual a zero. É quando o lucro econômico é igual a zero. Então, existe uma tendência de longo prazo na concorrência perfeita, tendência de longo prazo garantida pela livre entrada e saída de firmas. Existe uma tendência de longo prazo ao lucro econômico igual a zero. Lembrando que lucro econômico zero não é contábil zero. Ninguém deixa o mercado com lucro econômico igual a zero. Então, essa é uma estrutura de mercado onde existe essa tendência. Talvez você já tenha percebido que não existe produto agrícola que fica caro para sempre nem barato para sempre. Não existe. Se ele tiver muito barato, a produção vai cair e o preço vai subir. Se ele tiver muito caro, a produção vai subir e o preço vai cair. Ah, o tomate não tem muito tempo subiu 80%. Ah, meu Deus, o tomate vai ser caro para sempre. Óbvio que não. O tomate não tem barreiras à entrada, o preço está muito alto, vai aumentar a produção de tomate, o preço do tomate vai cair e vai voltar para o lugar de equilíbrio dele. O contrário também é verdadeiro. Se um determinado produto agrícola está muito barato, o produtor vai parar de produzir, porque está muito barato, não vale a pena continuar produzindo. E, consequentemente, o que acaba ocorrendo é que você tem o preço se recuperando e voltando para um patamar mais equilibrado, mais ajustado. O que eu quero mostrar para vocês é que lucro econômico positivo e negativo não são situações de equilíbrio. Diga. Uhum. Não, se não há um contrassenso para os produtores estarem nesse mercado, é isso? Aham.
Uhum. Ele sabe que se ele produzir mais tomate, o preço vai cair, mas ele tá, enquanto o preço do tomate não cair, ele vai obter lucros momentaneamente mais altos. E mais, é um movimento natural. Muito produtor às vezes nem para pensar nisso, né? Ah, o preço do tomate está alto, vou produzir mais tomate. Né? Esse tipo de consciência talvez que a gente tem aqui, nem todo produtor tem. Né, de que o lucro econômico vai voltar para o zero, tá? Você vai achar que aquilo é uma ótima oportunidade, que eu vou aproveitar essa oportunidade enquanto ela tá aberta, digamos assim. Uma coisa que o Brasil tem feito de maneira interessante, e aí o Brasil aprendeu, para se tornar realmente lucrativo no setor agrícola, é baixar custo. Porque já que você não controla o preço, em grande medida você não controla a receita. Porque receita é preço vezes custo. Ou vezes quantidade, desculpa. Você pode aumentar a quantidade para tentar aumentar a sua receita. É uma possibilidade quando você se torna mais produtivo. Ou então você pode reduzir custo e aí tentar aumentar a sua margem. Porque você sabe que você não consegue lutar contra a tendência de lucro econômico igual a zero, ou você não consegue lutar contra a tendência de um preço de equilíbrio. Tá? Então, quando a gente está falando de uma estrutura de mercado de concorrência perfeita, essa é a dinâmica, é a tendência ao lucro econômico igual a zero, que é garantida pela livre entrada e saída de firmas. Se o lucro econômico estiver positivo, entra gente, o lucro cai. Se o lucro estiver negativo, sai gente, o lucro sobe. Existe uma tendência de longo prazo ao lucro econômico igual a zero. Tá? No próprio mercado cafeeiro, é um ótimo exemplo disso. No mercado cafeeiro, você teve os sucessivos planos de defesa do café. Você, quando tinha um plano de defesa do café, o governo ia lá, comprava café, tirava do mercado, o preço subia. Ia para um patamar acima do equilíbrio. Consequentemente, mais gente entrava no mercado de café, a produção de café aumentava, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Passava-se algum tempo, o que o governo tinha que fazer? Ir lá e comprar mais café do que ele havia comprado da primeira vez. Aí o preço voltava a subir, ficava acima do equilíbrio, incentivava o aumento da produção de café no Brasil e fora do Brasil. Aí o governo ia lá uma terceira vez, comprava ainda mais café do que havia comprado da segunda, que já era maior do que o que ele havia comprado da primeira vez. E progressivamente ele só ia aumentando o problema. Por isso que chegou um determinado momento no governo Vargas onde a gente comprava café para queimar. Porque esse tipo de política é absolutamente insustentável e não faz nenhum sentido quando você está analisando uma dinâmica de concorrência perfeita. Ah, por que o governo fazia isso? Ele não percebia que isso estava acontecendo? Até percebia, mas às vezes o governo é forçado por conjunturas políticas a tomar decisões economicamente irracionais. Aliás, são inúmeros os exemplos. Né, por constrangimentos políticos, por situações onde o objetivo é apenas manter o poder, etc., muitas vezes os governos tomam decisões absolutamente irracionais do ponto de vista econômico. E o caso dos planos sucessivos de defesa do café é um ótimo exemplo disso. Tá? Você pode pegar vários outros exemplos. Por exemplo, internacionalmente, há pouco tempo, o governo francês, por exemplo, estava defendendo que houvesse uma regulação do preço internacional dos alimentos, dizendo que os alimentos estavam subindo muito de preço e, consequentemente, deveria haver algum tipo de regulação internacional que bloqueasse o aumento do preço dos alimentos, porque isso gerava fome no mundo, afetava os mais pobres, etc. A resposta do Brasil era: se você limitar o aumento do preço, você vai limitar a solução do problema. Porque se o preço dos alimentos está muito alto, nós temos duas alternativas. Alternativa 1, as pessoas comem menos e o preço dos alimentos cai. Alternativa 2, aumenta-se a produção de alimentos e o preço dos alimentos cai. Se você impede o aumento no preço, o que acaba acontecendo é que você impede o aumento na produção. Se você limita o aumento no preço, você está impedindo a solução do problema. É um argumento que o Brasil utiliza e que faz total sentido do ponto de vista técnico, mas talvez o Brasil só o utilize também porque ele ganha sendo um exportador de alimentos, um grande produtor de alimentos, etc. Mas tecnicamente faz sentido. Quer dizer, se o preço aumenta, isso incentiva a produção. O aumento do preço acaba sendo a solução do problema. Claro que existem pessoas que não conseguem acompanhar o aumento no preço, e aí você pode ter políticas compensatórias para atender essas pessoas. O que você não pode fazer é deixar que o preço suba, ou não deixar que o preço suba,
porque a alta do preço é o que vai resolver o problema, é o que vai incentivar a produção de alimentos. Sim, a posição francesa era simplesmente para ninguém. Os franceses não estavam preocupados com fome no mundo. Se eles estivessem preocupados com fome no mundo, eles não faziam subsídio à produção agrícola, porque isso, como a gente vai ver mais na frente, distorce completamente o mercado e causa muito mais fome do que qualquer outra coisa. Eles estavam apenas utilizando esse argumento para tentar atender a uma pressão doméstica dos seus produtores agrícolas e tentar, de certa forma, matar os concorrentes deles, entre eles o Brasil. Quando a gente vê essa discussão no âmbito diplomático, isso vai ficar cada vez mais claro que, em grande medida, são discussões econômicas que estão por trás. Ninguém está preocupado com a fome no mundo, tá? Ninguém está preocupado com nada. Você está preocupado, no final das contas, em atender determinadas pressões econômicas que estão por trás de diferentes decisões. E aí você constrói um discurso bonito para justificar aquele argumento que você está querendo seguir. Fala. Isso. Se teria como olhar essa estrutura de mercado a partir da teoria do consumidor? Nesse caso aqui não, porque a gente está analisando apenas com o olhar da firma. A teoria do consumidor analisa o comportamento da demanda, que a gente está pensando no comportamento da oferta, como é que a oferta se comporta, o que é que estimula a produção e o que é que desestimula a produção. Tá? Então, existe uma tendência de lucro econômico igual a zero. Uma outra observação que eu quero fazer aqui é a seguinte. Quando a gente está falando de concorrência perfeita, né, você tem aqui quantidade, né? E aqui você tem preço barra receita barra custo. E aí a gente tem aqui um custo marginal ascendente por conta da lei dos rendimentos decrescentes. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar o seguinte. Se o preço mudar, né, a gente pode ter aqui um preço P0, pode ter aqui um preço P1, ou pode ter aqui um preço P2. Esse gráfico ele está analisando como um produtor individualmente enxerga o mercado, ok? Como um produtor individualmente enxerga o mercado. O que acaba acontecendo no final das contas é que eu estou colocando três cenários diferentes. Um cenário onde o preço é P0, um cenário onde o preço é P1, um cenário onde o preço é P2. O mercado flutuou e o preço oscilou por conta disso. Nós vimos anteriormente que no caso da concorrência perfeita o preço é constante igual à receita marginal. A gente não viu isso aqui há pouco? Olha só, a gente viu isso aqui há pouco. O preço é constante igual à receita marginal. Bom, e daí? E daí que no cenário P0 nós teríamos essa receita marginal, ok? Essa seria a receita marginal zero no cenário P0. Com isso, a quantidade que seria oferecida pelo meu produtor seria essa quantidade que é zero. No cenário P1, nós teríamos essa receita marginal, que eu vou chamar de receita marginal 1. E aí nós teríamos a quantidade oferecida, Q1. E no cenário P2, nós teríamos essa receita marginal, que eu vou chamar de receita marginal 2. E nós teríamos aqui a quantidade Q2. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês? Vocês concordam comigo que, no caso da concorrência perfeita, o custo marginal está coincidindo com a própria oferta? O que é a oferta? A oferta é a relação de preço e quantidade, certo? O custo marginal não está mostrando para mim qual é a relação de preço e quantidade? É isso que está acontecendo. O custo marginal está mostrando para mim qual é a relação de preço e quantidade ofertada. O que eu quero mostrar para vocês, então, é que no caso da concorrência perfeita, a oferta de uma firma é dada pelo custo marginal dela. Pelo custo marginal dela. A receita marginal é a mesma, independentemente do nível de produção. O custo marginal não. O custo marginal ele vai crescendo conforme eu aumento a produção, porque o custo marginal está sujeito à lei dos rendimentos decrescentes. Então, de novo, a receita marginal é a mesma, ela é constante, independentemente do nível de produção escolhido. O custo marginal não. O custo marginal ele aumenta de acordo com o aumento da produção por causa da lei dos rendimentos decrescentes. E o custo marginal, no caso de uma firma em concorrência perfeita, coincide com a própria curva de oferta desta firma.
coincide com a curva de oferta desta firma. Tudo bem até aí, gente? Então, quando a gente está falando de concorrência perfeita, essas são as características que vão nortear a nossa análise. Tá? Quando a gente está falando de concorrência perfeita, essas são as características que nós precisamos conhecer para realizar qualquer questão. São essas características que vão aparecer. Então, como nós vimos aqui, olha, nós temos aqui muitos produtores, muitos consumidores, produto homogêneo, tomadores de preços, não existem barreiras à entrada e à saída de firmas, barreiras relevantes. O preço é definido no mercado pelo conjunto de produtores e consumidores. O produtor é um tomador de preços, então, consequentemente, a receita marginal é constante, igual ao preço. E a gente viu aqui também que lucro econômico positivo e lucro econômico negativo não são cenários estáveis, existe movimentação. O único cenário de equilíbrio, de estabilidade, onde não há movimento, ninguém se mexe, é quando o lucro econômico for igual a zero. Além disso, o custo marginal, no caso da firma em concorrência perfeita, coincide com a própria curva de oferta, mostrando as inúmeras combinações de preço e quantidade ofertada. Diga. A variação do preço é definida pelo mercado, isso mesmo. A demanda e a oferta. Não é só a demanda que vai definir a variação do preço. Quando eu estou falando de demanda, nesse caso, que vai definir a variação do preço, eu estou falando do conjunto dos demandantes, não estou falando de um demandante individualmente. Quando eu estou falando de oferta, para definir o preço, eu estou falando do conjunto de ofertantes, não estou falando de um ofertante individualmente. Então, o que faz o preço mexer são oscilações da oferta, em termos agregados, o conjunto dos ofertantes, e oscilações da demanda, em termos agregados, o conjunto dos demandantes. Um cenário que a concorrência não é perfeita, a gente vai ver na sequência. Mas, por enquanto, a gente está considerando apenas o cenário onde a concorrência é perfeita. Tá? Bom, vamos até pegar aqui, olha. Essa questão aqui de primeira fase, ela está falando... Tarará, deixa eu pegar aqui se tem alguma questão de mercado competitivo ou é só de oligopólio. Então, a primeira afirmativa... Tá, vamos lá. Essa primeira afirmativa aqui para nós está dizendo o seguinte, gente, olha só. Essa questão de hoje. Com relação a características dos mercados e comportamento de produtores e consumidores, julgue certo ou errado os itens subsequentes. Primeiro, em um mercado em que há muitos produtores e muitos consumidores, de tal modo que um produtor isoladamente não pode fixar seu preço, é a igualdade entre receita marginal e custo marginal que determinará a quantidade que o produtor deverá produzir para maximizar o lucro. Certo ou errado? Certo. Aliás, a igualdade entre receita marginal e custo marginal ela é válida para qualquer estrutura de mercado. Não é válida apenas para uma estrutura de mercado em que há muitos produtores e muitos consumidores. Tá? Então, em um mercado em que há muitos produtores e muitos consumidores, de tal modo que um produtor isoladamente não pode fixar o preço de seu produto, quer dizer, se o produtor não pode fixar o preço de seu produto é porque ele é um tomador de preços. Ele é um tomador de preços. É a igualdade entre receita e custo marginais que determinará a quantidade que o produtor deverá produzir para maximizar seu lucro. Tudo bem? Correta, sem nenhum problema essa afirmativa. Tá? A segunda está falando de um mercado monopolista, a gente vai falar sobre monopólio na próxima aula, e aí a gente volta a essa questão. A terceira está falando sobre playoff, que aí está fazendo referência ao oligopólio, a gente vai falar sobre o oligopólio ainda hoje. E a última, uma das características de um mercado competitivo ou de concorrência perfeita, é a homogeneidade do produto. Eu estou na quarta afirmativa, tá, gente? Então, uma das características de um mercado competitivo ou de concorrência perfeita é a homogeneidade do produto. Ainda que as marcas acentuem diferenças nas qualidades do produto, nesse caso, os consumidores irão preferir marcas de menor preço. Certo ou errada essa afirmativa? Errada. A afirmativa ia muito bem, né? Uma das características de um mercado competitivo ou de concorrência perfeita é a homogeneidade do produto. Até aí, perfeito, está correto. Ainda que marcas acentuem diferenças na qualidade do produtor. Gente, se o produto é homogêneo, não pode ter diferenças na qualidade do produto. A afirmativa está incongruente em si própria. Os consumidores irão preferir as marcas de menor preço. Se o produto é homogêneo, o preço é o mesmo. Não tem preço diferente para marcas diferentes. E por isso que essa afirmativa está errada. Tudo bem? Posso.
Repetindo a primeira, a igualdade entre receita marginal e custo marginal é a condição de maximização de lucros para qualquer estrutura de mercado. Lembra que quando a gente analisou na aula passada, a gente falou bastante sobre isso, essa era a condição de maximização de lucros, escolher o nível de produção em que a receita marginal iguala o custo marginal. Tudo bem? Bom, agora a gente vai entrar numa parte que são duas questões discursivas, questões de terceira fase, das provas de 2008 e 2009. São as duas questões mais difíceis que já apareceram sobre monopólio e concorrência perfeita, e por isso que eu trouxe elas aqui para nós. Tá? Então, nós temos aqui a questão 4, prova de 2008. Recorde seus estudos sobre noções de microeconomia. Considere uma economia inicialmente sem relações comerciais com o resto do mundo, com o mercado de um certo bem, cuja curva de demanda é dada pela seguinte relação de preço e quantidade. Preço igual a 390 menos 3Q. Gente, essa é a demanda do mercado. É a demanda do mercado. Considere que o mercado opera em concorrência perfeita para responder aos itens de A a D. Letra A. Qual seria o equilíbrio de mercado, preço e quantidade, caso a curva de oferta do referido bem fosse descrita por preço igual a 30 mais 3Q? Então, ele me deu a demanda do mercado, que está aqui sublinhada em azul, e ele também me deu a oferta do mercado, e está pedindo o equilíbrio do mercado. É só igualar. É só igualar, é simples assim. Se nós igualarmos oferta com demanda, nós teremos aqui 390 menos 3Q é igual a 30 mais 3Q. Com isso, nós vamos ter 6Q igual a 360, Q igual a 60. Então, está resolvido, Q igual a 60. Essa é a quantidade do mercado, não é a quantidade de uma firma individualmente, porque eu tenho oferta e demanda do mercado. Bom, aí eu pego essa quantidade de 60, posso substituir tanto na oferta quanto na demanda para encontrar o preço. Vou substituir na demanda. Preço igual a 390 menos 3 vezes 60, que é a quantidade. 3 vezes 60, 180, 390 menos 180, 210. Se eu tivesse substituído na oferta, seria preço igual a 30 mais 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180, mais 30, 210. Então, está resolvido o item A. O item A, a quantidade é de 60 e o preço, quantidade de 60, e o preço, 210. Alguma dúvida aí, gente? Esse era o item A, ele me deu a demanda do mercado, me deu a quantidade do mercado, ou melhor, a oferta do mercado, a demanda do mercado, e pediu o equilíbrio de preço e quantidade. Problemas? Não? Item B. Em equilíbrio, qual a receita total paga pelos compradores e recebida pelos vendedores? Nada foi dito sobre imposto. Quando nada é dito sobre alguma coisa, a gente considera que essa alguma coisa é zero. Então, a receita total, ela nada mais é do que preço vezes quantidade. Isso a gente viu até na aula de teoria da firma, a receita total é preço vezes quantidade. Consequentemente, a receita total paga pelos compradores e recebida pelos vendedores será 210 vezes 60. 210 vezes 60. Bom, 200 vezes 60 vai dar quanto? Se você pegar 100 vezes 60, dá quantos? 100 vezes 60 dá 6.000. Né? 10 seria 600, 100, 6.000. 200 vezes 60 vai dar 12.000. Né? 12.000 mais 10 vezes 60, ou seja, 12.000 mais 600. O que dá 12.600. Claro que você não precisava fazer de cabeça, mas 12.600. Tudo bem, gente? Então, a receita total paga pelos compradores e recebida pelos vendedores será de 12.600. 12.600. Então, o item A está resolvido. Eu encontrei o preço e a quantidade de equilíbrio do mercado. O item B está resolvido também. A receita total paga pelos compradores e recebida pelos vendedores, ela é igual, porque não tem imposto. Ela só seria diferente se houvesse imposto. Mas como ela não é,
como não há imposto, ela é igual à receita total paga pelos consumidores e recebida pelos vendedores, é idêntica, 12.600. Oi, diga. Se houvesse um imposto, aí você dependeria se o imposto é sobre os consumidores ou sobre os produtores. Se o imposto fosse sobre os produtores, aí você ia ter que acrescentar na oferta, você passaria a ter uma nova oferta e igualaria essa nova oferta com a antiga demanda, que nem a gente fez numa aula anterior, mas é assim que funcionaria na prática. Então, se houvesse um imposto, e o imposto fosse, por exemplo, sobre os produtores, você acrescentaria o imposto na oferta, teria uma nova oferta, essa nova oferta seria igualada com a antiga demanda e você teria um novo equilíbrio. Certamente o imposto não seria integralmente repassado para os consumidores, seria em parte dividido entre produtores e consumidores. Tudo bem, gente? Bom, essa aqui é a primeira parte da questão, a gente vai continuar a segunda parte, vai fazer uma outra questão e vai falar de oligopólio na segunda parte da aula de hoje. Tudo bem? Vamos só fazer um intervalo e já voltamos.